Boa noite. Opa, hoje tá todos nós, deste e do outro plano, não é? Então, é o seguinte, amigos, deixa eu só fechar aqui para que o Windows não comece a atualizar. Ele quer sempre atualizar, né? Mais do que nós. Então, vamos lá. Quem aqui gosta de verde? Tem gente rindo por quê? Quem gosta de amarelo? Quem gosta de vermelho? De azul? Não, a pergunta é quem gosta, não o que prefere. É quem gosta do roxo. Ok, muito bem. Então guardem essa informação. Guardem essa informação. Nós vamos ver hoje sobre como que a gente convive com as diferenças. E uma delas, uma simples, é a diferença do que a gente gosta e o que o outro não gosta, não é? Não é? Uns gostam do azul, outros do amarelo, outros do verde. E o que seria das cores se apenas todos nós gostássemos do azul? Não é? Então as outras ficariam, não é? O mundo seria menos colorido. O arco-íris, se fosse só com uma cor, não teria a mesma beleza, não é? E assim é o mundo que nós vivemos. Mas nós precisamos entender que conviver com as diferenças está muito ligado à questão também de pessoas, né? Que nós muitas vezes taxamos como difíceis as nossas vidas. Aquela pessoa difícil de conviver, aquela pessoa incompreensiva, não é? Mas dificilmente nós pensamos na possibilidade de nós sermos as pessoas difíceis na vida de alguém, ou de nós sermos aqueles que não compreendemos alguém. Não é? É sempre o processo reverso. Então, nós vamos ver como que o Espiritismo nos auxilia, né, de posse dessa informação do Livro dos Espíritos e também de Joana de Ângeles, como que nós podemos lidar com isso. De toda forma, é importante nós lembrarmos que muitos de nós temos a tendência a evitar, né, as pessoas que são diferentes. Eu não vou nem discutir, não é? A gente começa por aí. Porém, o nosso progresso se dá pela vida em sociedade. Então, nós não temos como fugir dessas pessoas. A gente tem como se esquivar por algum tempo, mas nós vamos sempre lidar com pessoas diferentes na nossa vida, diferentes de nós. Então, nós precisamos refletir através desse tema que o nosso planeta como um todo, né, o universo em si, ele é composto de seres diferentes uns dos outros, não é? Então, por mais que nós possamos ver que tem espíritos que são muito ligados, muito afins, não é? Jesus é Jesus, o outro espírito crístico é o outro espírito crístico. Então, eles são afins pelo quê? Pela semelhança de objetivos, pela semelhança da evolução, do progresso, da pureza. Mas eles não são os mesmos espíritos. Não é? Então, nós somos individuais. Então, vamos ver o que o Espiritismo tem para nos esclarecer. Primeira coisa, a gente tem que entender por que a gente é diferente. Não é? Por que Deus não criou todo mundo igual? Ia ser mais fácil, não seria? Quem acha que ia ser mais fácil? Ninguém? Eu acho que seria, mas vamos ver. Os espíritos são criados iguais quando as faculdades intelectuais, então todo mundo é inteligente da mesma forma? Vamos ver, todo mundo pensa da mesma forma? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência e como em moralidade. Então, a bem da verdade é que, de início, na criação, nós fomos todos criados da mesma forma. Simples e ignorantes, sem conhecimento, não é? E a partir do momento que nós começamos a progredir, começamos a fazer as nossas escolhas, o livre-arbítrio se desenvolve e nós adquirimos o quê? Inteligência e moralidade, né? Nós começamos a raciocinar e a fazer nosso próprio caminho. Para nós entendermos um pouco também essa diferença, muitas vezes drástica, entre nós encarnados e nós, os espíritos muito mais superiores que nós, e também os muito, muito mais endurecidos do que nós, Allan Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos a escala espírita. Então, eu trouxe brevemente, não é a proposta da palestra, mas para nós entendermos, não é? Existem o que ele chama de terceira classe. Ela é composta pelos espíritos
de terceira ordem. Então, o que eles são? A predominância maior deles é a matéria, não é? Eles ainda são muito inclinados para o mal, para o orgulho, para o egoísmo e as paixões que nós conhecemos. Mas Allan Kardec também cita que não assim, taxativamente, cada espírito está em uma categoria ou passa uma após a outra. Um espírito, por exemplo, pseudo-sábio, pode ser um espírito também impuro, muito impuro, ele tem vários graus. Então, é uma mescla dessas categorias nos espíritos da terceira ordem. Aqui, continuando, ele vai por uma segunda ordem, que é composta do quê? Dos espíritos benévolos, que são aqueles que já estão inclinados na bondade, né? Eles já são, a bondade já é o objetivo deles, o objetivo maior. Os espíritos sábios, que também eles têm uma amplitude de conhecimentos muito maior, e os espíritos de sabedoria, que reúnem qualidades morais de ordem muito, mas muito elevada. E os superiores, é claro, que são as três coisas. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade num espírito. Então, os espíritos superiores também têm todas essas categorias juntos, para que eles possam, da quinta classe, subir até a segunda. Então, nós estamos aqui vendo que nesta segunda classe, já a predominância do espírito sobre a matéria é ao contrário. Então, os espíritos ainda reencarnam, eles ainda passam por algumas vicissitudes, algumas dificuldades, mas não há preponderância da matéria sobre o espírito e o desejo deles de fazer o bem. Então, as qualidades e os poderes deles, os poderes no bem, né, de decisão e de atuação das missões, depende muito do grau de adiantamento que está esses espíritos, né? Então, eles não são iguais. Cada um está no seu nível, embora nesta mesma classe. E a primeira classe, que é a classe única, não é? Que Allan Kardec intitula dos espíritos puros, que eles não têm absolutamente nenhuma influência da matéria. E eles possuem o quê? Superioridade intelectual e moral absoluta comparado a nós, outros espíritos, né? Porque a gente sabe que perfeição absoluta é só Deus. Mas existem os espíritos que chegam nessa classificação, como Jesus, por exemplo, é um espírito puro, aonde ele não tem mais influência da matéria, onde não precisa se mais encarnar, e ele já, de alguma forma, já tem a intelectualidade e a moral absolutamente desenvolvida e perfeita, né? Se comparado aos padrões dos espíritos. Então, nós vemos aqui por essa escala que nós, espíritos deste e do outro plano, encarnados ou não, nós somos diferentes. Cada um de nós aqui está numa fase da nossa vida espiritual. Porém, nós encarnados estamos aqui na terceira ordem, com a transformação do nosso planeta gradativamente para um mundo de regeneração. Nós vamos entrando nos espíritos neutros, porque os espíritos neutros não fazem nem bem, nem tão mal. Mas aí que tá, não fazer o bem total também já não é um mal, não é? Então, nós estamos caminhando mais ou menos por aqui, não é? Então, a gente precisa observar que não é para nós nos sentirmos minimizados, não é? Pelo contrário, quando Kardec traz para nós essa classificação, é para nos mostrar que todos nós vamos chegar aqui, todos sem exceção. Agora, vai depender de cada um de nós, né? Onde e quando que nós vamos chegar. Então, quando nós vemos as diferenças, né, nos relacionamentos, a gente vê muitos espíritos missionários, espíritos, não é, como Chico Xavier, como esses espíritos de um outro escalão, eles já estão nessa classe aqui, né? Daqui migrando para essa, mas eles estão, de alguma forma, nessa daqui. Mas já passaram por aqui também. Não é? Então, vemos que entre nós, vamos agora basear entre nós, que estamos aqui embaixo, né, nessas classes, existem diferenças. Alguns de nós somos mais levianos, alguns de nós somos mais endurecidos, alguns de nós já estamos um pouco mais neutros. Não é? Cada um de nós tem um pouquinho de cada. Não acredito que estamos aqui por completo mais.
né, na parte dos espíritos endurecidos, trevosos, que só o mal predomina. Não, mas nós não conseguimos ainda fazer com que o bem reine totalmente na nossa vida. Então é por isso que nós ainda nos encontramos aqui. Não é? Então, só para a gente poder esclarecer como é que funciona também a questão dos espíritos, que nós também não somos iguais, embora nós fomos criados iguais. Na questão 804, Allan Kardec vai mais além e pergunta por que Deus, né, não deu as mesmas aptidões para todos os homens. O que vocês acham? Por que Deus não fez isso? Que ele podia, não é? Deus pode tudo. Esperou. Muito bem. Então vamos lá. Deus criou todos iguais, não é? Mas cada um vive mais ou menos em tempo e aquisições. Então, cada um trilhou, né, um caminho e na velocidade que escolheu, fazendo, né, o caminho que desejou. E a diversidade nossa, né, as diferenças nossas intelectuais e morais, né, das experiências, está no grau do quê? De experiência, das encarnações que nós tivemos e como nós usamos o nosso livre-arbítrio. Então, dependendo do uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos para um caminho A, B ou C. Embora o determinador comum é a luz para todos nós. Mas isso faz com que nós tenhamos diferenças, né? Diferenças na parte moral, diferenças na parte intelectual, diferenças no modo de proceder, na vida material ou nas questões espirituais. E a variedade das aptidões para cada um de nós, para que é? Né? Para que nós colaboremos com a providência. Cada um de nós tem algo a oferecer no limite do desenvolvimento das nossas forças físicas e intelectuais. Então, cada um de nós, sem exceção, é parte desse universo. Nós temos que contribuir, nós somos parte, nós somos criaturas, somos criados por Deus. Então, nenhum de nós está isento de se manifestar e contribuir na sustentação do nosso universo, do que nos cerca e no universo como um todo. Então, Deus, na sua sabedoria, faz o quê? O que um não faz, o outro faz. Então, cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Embora a gente veja muita gente que parece que não está fazendo nada, não é? Gente que às vezes está até só no mal ainda. Mas só o exemplo que essa pessoa já está nos dando já é algo que ela está fazendo, de como não proceder. Né? Então, mesmo no mal, os espíritos se desenvolvem, os espíritos progridem, mesmo no mal. Aquele espírito que eu já citei aqui uma vez, exemplos de, se um espírito numa reencarnação mata 1000 pessoas e na outra ele mata 100, ele já progrediu, por incrível que pareça. Então, as progressões também existem dentro do caminho do mal até o espírito o quê? Recobrar, né, a questão do livre-arbítrio e começar a fazer escolhas melhores. Então, nós, da mesma forma que nós desenvolvemos no bem, nós também galgamos no mal. Então, por aí, Deus, né, na sua sabedoria, sabe que cada um de nós tem um papel. Então, por isso que nós somos diferentes. Tem uma razão de ser, não é? O que seria do mundo, do nosso mundo? Vamos imaginar o nosso mundo agora, se todo mundo fosse igual. Se todo mundo quisesse ser médico, se todo mundo quisesse ser professor, ia ser bom, né? Mas aí quem que ia fazer, né, o restante? Se todo mundo quisesse ser engenheiro, só ia ter prédio, né? Se todo mundo quisesse cozinhar, ninguém ia fazer mais nada. Então, existe uma razão pela qual os espíritos têm aptidões diferentes, pelas nossas trajetórias, a gente vai escolhendo caminhos e vai criando, né, gostos e coisas que a gente quer fazer, que não quer fazer. E cada um de nós tem uma trajetória. Então, aqui, ele também pergunta, né, aos espíritos se a identidade necessária, a simpatia perfeita, né, ou seja, para que haja aquele clique, para que nós nos simpatizemos com outra pessoa, com outro espírito, é apenas através da semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também dos conhecimentos adquiridos? Então, vejam, a gente só se afiniza com pessoas que pensam e sentem como nós, ou similar a nós, ou também com o que a pessoa conhece, né, com o grau que nós estamos de evolução. Aí os espíritos respondem, na igualdade dos graus de elevação. Então, não é só um é o outro. Tem pessoas que, às vezes, até gostam do que a gente gosta,
mas estão num grau diferente de elevação e aquilo não encaixa, não é? Então, vamos ver uma mãe, por exemplo. A mãe gosta de todos os filhos, mas nem todo filho está no mesmo nível evolutivo, mas ela gosta e gosta, às vezes, de maneiras diferentes. E tudo bem, porque é questão de afinidade. Às vezes um filho é um espírito mais amigo, mais afim do que um outro filho que reencarnou para também progredir naquela família. Então isso também o Espiritismo vem nos consolar, nos confortar de que é possível também desenvolver esta afinidade, né? Mas ela está baseada nos graus de elevação. Né, além, né, da simpatia nos pensamentos, nos sentimentos, vejam que os espíritos não estão falando se é igual. A pessoa tem que pensar igual, tem que agir igual, tem que conhecer igual. Não é? Então, é a igualdade do grau de elevação que gera o quê? A nossa afinidade. Então, a simpatia e a afinidade não é igualdade. Então, os espíritos afins não são iguais. Aí você fala, mas como é que funciona, então, os espíritos superiores? Eles não fazem a mesma coisa? Fazem. Jesus, Maria, têm o mesmo objetivo, não tem? Claro, né? Mas não são iguais. Tem coisas que Jesus conquistou, tem coisas que Maria conquistou. Mas já estão o quê? No mesmo grau de pureza, já são afins. Já tem o quê? No mesmo grau de pureza? Não, estão na mesma classe, acima do que a gente pode conceber. Mas não são os mesmos, não é o mesmo espírito, não tem a mesma trajetória, né? Não tem o mesmo grau de elevação, muitas vezes, e quando tem similar, o espírito carrega bagagens que só ele viveu. Cada um de nós temos a nossa malinha, todos nós. E ela tem o quê? Tem shampoo, tem camisa, tem calça, mas cada um tem a sua. Cada um tem a sua malinha. Pode ser a mala todo mundo preta, a mala todo mundo azul. Quando nós abrimos, é diferente, não é? Vamos pensar no aeroporto. Todo mundo que tem mala preta no aeroporto não tem a mesma coisa dentro. É ou não é? Então, podem ter os mesmos objetos, podem ter as mesmas trajetórias, mas vividas de formas diferentes, né? Que acrescenta o quê? Na experiência do espírito. Então, vamos falar um pouquinho aqui das diferenças, né, nos conflitos das nossas relações, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na sociedade como um todo, não é? Então, nós temos lá, né, a família. Os conflitos, o que é o conflito, né? O conflito que gera através da diferença é que quando a gente quer que a pessoa pense como nós, que ela haja como nós. Então, aí gera o conflito, porque a diferença em si não é o problema. Né? O problema é como que nós encaramos ela na nossa vida. Então, se eu tenho uma situação em um familiar, qualquer pessoa do meu círculo de amizades, que eu percebo que não pense como eu penso, essa diferença já me irrita, né? Ou vice-versa. Se eu tenho um familiar em casa que não faz o que eu faço, isso já me irrita, porque ele ou ela não está fazendo como eu faço. Às vezes, inconscientemente. A gente tem essa tendência, né, de desejar que o outro seja como nós, porque, claro, não dá trabalho. Não é? Nós não queremos lidar com o outro, nós não queremos aprender com o outro muitas vezes, nós não queremos ensinar o outro muitas vezes. Então, a diferença dá o quê? Dá trabalho. Então, aqui, ó, você é livre para se expressar, fala o que você quiser, mas no fundo a gente está, desde que eu concorde. Não é? Então, às vezes, nas nossas uniões conjugais ou nas nossas amizades, é assim. Pode falar o que você quiser. Eu não mudo a minha opinião e eu vou ter que concordar. Então, você vai concordar comigo. A pessoa tem isso dentro de si, não é? Sem respeitar essa parte, que cada um de nós pensa diferente, age diferente, não é? Então, às vezes, nós temos situações em que as pessoas tiram sarro, não é? Entre as nossas famílias. Ah, fulano nasceu para dormir. Ah, você nasceu para cozinhar. Você nasceu para isso. Nós não conseguimos, às vezes, perceber o que aquela pessoa tem para contribuir.
de bom, né, de virtude. Então, a gente coloca rótulos, né, às vezes as nossas famílias, nós crescendo, às vezes os nossos filhos, ou conosco, você não presta para nada, você não vai ser ninguém na vida, você é um preguiçoso, você não sabe escrever, você é isso. Então, aquilo nós vamos carregando e carregando. Quando nós encontramos um parceiro que saiba escrever, que saiba cozinhar, que saiba isso, a gente o quê? Entra em conflito, porque eu não sou assim. Eu não sou assim, eu não cresci assim. Mas eu não sou assim, eu não vou combinar com você, porque nós não somos assim, nós não somos iguais. Então, aí eu fico também me perguntando, às vezes, como que seria viver com uma pessoa igual a gente? Vocês conseguem imaginar? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu penso nisso quase todo dia. Como que eu conviveria comigo? Seria uma tragédia. Porque, gente, e as pessoas, às vezes, inconscientemente, a gente quer procurar uma pessoa ideal. O ideal é aquilo que eu quero ver no outro, né? E muitas vezes é o que a gente quer, o que está na gente, a gente quer ver no outro, mas não peçam isso, porque é muito difícil conviver conosco. Se nós mesmos não estamos conseguindo desembrulhar esse presente dentro de nós, imagine se fôssemos dois, não é? Então, as diferenças vêm com uma utilidade do quê? De fazer que nós aprendamos uns com os outros, com que nós vemos no outro o que não temos em nós, não é? Vemos que o outro às vezes está equivocado, aprendemos com aquele erro, não é? Às vezes a gente pensa na família, todo mundo tem que ser herdeiro, não, porque papai fez assim, filhinho tem que fazer assim. Não, porque eu gosto de comer isso, você vai gostar de comer isso. Claro, gente, eu não estou falando que na infância, né, e muito menos os espíritos, que nós não temos que direcionar as nossas crianças e jovens. Mas quando o filho ou a filha chega numa idade que já é o dono do nariz, já sai de casa, tem que constituir família, a gente fica lá, não, filho, você tem que fazer assim, porque eu sempre te ensinei assim. Então, precisamos ver que as pessoas são diferentes. Os nossos filhos são espíritos, os nossos maridos, as nossas esposas são outros espíritos. E nós não vamos conseguir mudar. Se nós nos unimos com a ilusão de que vamos mudar, vamos nos machucar. Porque o que acontece é que, o que o Peter, nosso amigo Peter comentou semana passada, aquele exemplo do sapo, ele é real. Não é que você beija o príncipe, né? Não, o sapo que vira príncipe, é o contrário. Quando a gente encontra o príncipe mesmo. Depois ele vira sapo, porque depois o sapo aparece quando as diferenças começam a aparecer em casa. Quando você vê que aquela pessoa não era tão assim como a gente idealizou. Não é? Então, aí fica o quê? Uma desilusão. É uma quebra da expectativa que a gente tinha. A frustração toma lugar, as uniões começam a esmorecer, porque a idealização não funcionou. Não é? Então, quando a gente encontra uma pessoa, quando a gente está num relacionamento, ou até de amigo também, vamos procurar ver o que aquilo ali acrescenta. A pessoa é diferente de nós, muito bem. O que nós podemos ali unir para fazer melhor? Não, eu cozinho, você lava a louça, eu gosto de cozinhar, mas eu detesto arrumar cama. Não é assim, você não faz nada, eu não faço nada. Não, vamos combinar, porque cada pessoa faz uma coisa. Uma pessoa é boa para desenhar, outra é boa para pintar. Uma pessoa não é boa para desenhar, mas é boa em computador. Então, vamos procurar utilizar e verificar o que aquelas pessoas têm para contribuir para a nossa vida e para nos ensinar. Porque isso, na hora que a tempestade vem, na hora que vem a briga, na hora que vem a discussão, nós não pensamos nisso. Não é, assim, é o bate-boca. A gente começa para lá e para cá. Então, aqui, a gente refletir... Quando que se fala em tolerância, né, a questão do suportar, e não é um suportar passivo, tá bom, fala o que você quiser, eu fico calado. Porque o homem geralmente é assim, né? Sem generalizar. Deixa a mulher falar, mas não está processando. Sem generalizar. Alguns não, né? Alguns. Então a mulher está falando, ele está lá, tá bom, não está processando aquilo. Aí vai enchendo. Isso não é tolerância. Isso você está aguentando, você está lá enchendo o seu copo da paciência, que não existe, né? Então, aí chega o quê? A tolerância é o quê? O respeito ao ponto de vista dos outros. Então, tudo bem, fulano, você comprou aquela roupa ali, eu não gosto para mim, mas para você tá bonito. Tem gente que se ofende. Não, mas você não vai gostar em mim? Não gostei. Para você gosta, muito bem. Então, isso, às vezes, as amizades terminam, porque a pessoa compra um negócio... Fala, olha que lindo, você gostou, né? Não gostei, mas como não gostou?
E vocês já passaram por isso? Isso é direto, isso é muito comum. Coisas bobas que a gente acaba o quê? Quebrando relacionamentos, não é? Compreensão para as fraquezas alheias. É muito difícil da gente perceber quando a pessoa pisou na bola, né? Porque hoje é ela ou ele, amanhã somos nós. Isto é fato, a Joana de Ângeles vai nos dizer depois. Nós não temos como fugir disso. Então, o amigo tem que gostar do que a gente gosta, pensar como a gente pensa, senão não é amigo. Aí vira briga, aí vira bico, né? Faca de bico, aquela tromba. Porque não combinou. Não, nós não combinamos. Não é que não combinamos. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Agora, tem algo a ser resolvido? Maravilhoso, vamos todos dois contribuir, não para quem está certo e quem está errado, mas para chegar a uma solução melhor. Ponto. Eu tenho a minha parte, você tem a sua parte. E une. E pronto, aí fica bom. Mas é difícil. Na prática, a gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Então, o ceticismo, né, que é aquela coisa da aceitação de tudo. Então, fica lá, né, fingindo que está processando, está escutando, mas no fundo, não está. Não é? A pessoa subestima as diferenças, fica calado, ou esbraveja, mas... Não, tá bom, então você quer assim, pronto, acabou. Não processa aquilo, não discute de uma forma saudável, né? E isso não é a tolerância. Mas a tolerância real, ela é o quê? Ela é humilde, mas convicta. Humilde não significa ser passiva, que aceita tudo, não é? Mas ela é o quê? Humilde, ela sabe quando o quê? Quando o outro, às vezes, não percebeu o nosso ponto de vista. Ela sabe quando o outro tem uma opinião melhor que a nossa. Ela sabe quando o outro, às vezes, é mais inteligente que nós. Olha que bom. Às vezes, ainda tô jogando sardinha para o nosso lado. Ela sabe quando o outro, às vezes, vai errar e nós o quê? Vamos precisar acolher. Não é? Então, ela é convicta. Ela não está lá viajando. O Poliana, né? Tá tudo lindo. Não, tudo bem, vamos esquecer. Não vamos esquecer. Vamos processar. Vamos conversar, se tiver condições. Se não tiver, vamos processar dentro de nós. Não é? Então, respeita as ideias e condutas alheias sem desprezar. Porque também tem aquilo, a pessoa fala, a gente fala, tá bom, tá, eu aceito, tá bom, mas você sabe que isso aí não vai dar certo. Pronto, então não aceitou. Não é para aceitar, é uma questão de aceitar. É uma questão de você o quê? Respeitar a conduta do outro, respeitar o que o outro tem para oferecer, sem desprezar, porque é a opinião A e você tem a opinião B. E qual que é o problema? Não é? Porque são coisinhas pequenas que a gente, no dia a dia, a gente se pega fazendo. Não é? A gente ouve, tá bom, convence até. A gente convence até que aquilo ali está certo, que aquilo ali é bom, mas você fala, tá bom, deixa eu fazer do jeito que quer. Está desprezando. Não é? Então, vamos dar importância, claro que sem minimizar as diferenças, elas realmente existem. Não é? Não vamos fingir que elas não existem. Mas uma contradição também, uma diferença, uma discussão saudável de pontos de vista, né, para se entrar num denominador comum, ela é saudável. Né? Então, as diferenças, elas são necessárias. Como é que uma negociação acontece? Se todo mundo quiser igual, não tem negociação. Né? Então, às vezes sai briga, né? Às vezes sai balada, com certeza. As pessoas ficam, às vezes, relacionamentos nas empresas que acabou, empresas que se partem porque não conseguiram se entender. Mas, por outro lado, as diferenças numa corporação, elas são essenciais. Se todo mundo quisesse bater carimbo, não tem empresa, gente. Se todo mundo fosse lidar bem com pessoas, não teria aquela pessoa que faz outras coisas. Não é? Então, cada um de nós tem algo diferente a fazer. A importância aqui é que nós, no que nós façamos, que façamos bem, por mínimo que seja. Não é? Então, lembramos que o outro tem uma capacidade e nós temos outra. É assim que funciona. Aí tem o Voltaire que fala, né, não concordo com nada do que você diz, mas defendo o seu direito de dizer até o fim. Essa é uma postura. Mesmo, não necessariamente eu tenho que concordar com o que a pessoa está falando. A gente confunde tolerância com concordar com tudo. E não é essa a questão. Aí, então aqui está lá, um gritando, outro gritando, não sabe quem tem mais o radiofone. Quando a tolerância entra, isso aqui não tem lugar. Porque a gente dá o outro que é a oportunidade de dizer e de falar até o fim e de se expressar como que nós queremos que fizesse conosco. Não é? Então, aí fica uma boa diferenciação para a gente poder refletir.
A Joana de Ângeles nos informa, ela dá uma definição muito boa, interessantíssima de tolerância, nesse aspecto dessa mensagem, que ela fala que a indulgência, a benevolência em relação ao outro. Ou seja, caridade, né? Indulgência, benevolência, perdão das ofensas em relação ao outro, não é? De referência às suas opiniões ou comportamentos. Então, não é só o que o outro falou, é como a pessoa também se porta, não é? Ao direito de crer no que a pessoa quiser, desde que não fira os sentimentos alheios, nem atente contra as regras da dignidade humana. Então, a mentora em nenhum momento está dizendo vamos aceitar tudo, tolerar tudo e por aí vai. Não, desde que não fira ninguém, não é? E de que o quê? Não vá contra a regra da dignidade humana. Então, como é que a gente vai poder aceitar o nosso filho? Ah, ele tem temperamento forte. Não, além de ser mal educado, às vezes é um espírito difícil. Então, nós precisamos o quê? Direcionar aquilo. É egoísta mesmo. Não é. Se fosse egoísta, tá bom. Tem espíritos que estão reencarnando, gente, que dá vontade de correr. Tem crianças que nós olhamos, parecem anjos. Tem crianças que dá vontade de sair correndo. Por quê? Porque eles são crianças que precisam voltar. E eles vão voltar. Só que a tolerância com eles, ela tem que existir, mas ela tem que ser o quê? Direcionada. Porque senão, entra o quê? Fere os outros e atenta contra a sociedade. Então, não é só, meu filho tem personalidade forte, não vai fazer nada. Olha, gente, conselho. Se nós falharmos na nossa missão, seja como pai, como mãe, como tutor, como orientador, como vô, como professor, o que for, nós vamos responder por esses espíritos. Então, uma coisa é nós tolerarmos, né? A criança ou o adolescente faz o que quer, nós toleramos, direcionamos. Outra coisa é deixar fazer o que quer. E mesmo assim as pessoas conosco. Uma coisa é nós tolerarmos, tentarmos processar, tentarmos conversar e virar um saco de batata. Não é essa a proposta, né, do espiritismo e muito menos desses conceitos que nós estamos falando. É o quê? Saber tolerar de uma forma em que nós respeitemos, com certeza, mas tem sempre um limite. Não é? Eu achei muito bonita essa foto porque fala o quê? Que as diferenças que nos tornam iguais. Né? Por quê? Porque a gente tem que respeitar um outro, todo mundo tem que respeitar e acabou. Não é? Então, nós somos todos diferentes e isso nos torna iguais, porque chega uma hora que nós vamos precisar nos respeitar, vamos precisar nos ser fraternos uns aos outros. O que, aos olhos de Deus, quem de nós é diferente? Nenhum. Mas ele sabe que nós somos diferentes uns dos outros. Então, de nós ele espera o quê? Respeito com o nosso o quê? Semelhante, os nossos irmãos, né? Sejam eles quais forem. A tolerância convence quanto à necessidade de respeitar-se e amar-se, concedendo-se ao próximo o direito de fruir e experimentar tudo quanto se deseja para si próprio. Então, voltando ao exemplo, né, a gente tem que ver, claro, desejar de fruir, experimentar, não vamos deixar a criança fazer o que quer. Isso aqui não ser, né, vamos ter um pouco do senso de ver que é uma pessoa adulta, uma pessoa que nós não temos controle sobre ela. Então, se você tem aquele familiar que quer beber, quer encher a cara, vai fazer o quê? O que vai fazer além de orar, tentar auxiliar como pode, se a pessoa for receptiva? Não tem como mudar a pessoa se ela não quiser mudar, não é? Então, mas precisa o quê? Tolerar. Aquele indivíduo está o quê? A nossa família para quê? Para ser jogado na sarjeta não é? Então, existem o quê? A necessidade de respeitar e amar, ou pelo menos respeitar se nós não conseguimos amar. Aquele familiar difícil, ao invés de nós também jogarmos o nosso veneno, vamos o quê? Entender em que nível espiritual aquela pessoa se encontra. Na hora do grito, na hora da blasfêmia, na hora da maledicência. Não é? A intenção nossa aqui não é nos igualarmos, ao mesmo tempo não querendo ser melhor, mas sim de ver que a gente consegue, de posse desse conhecimento, ter um certo equilíbrio. E, quem sabe, não se igualar e não descer ao mesmo nível. Não é? E sempre com o nosso exemplo, o quê? Auxiliar a pessoa a também se melhorar. Não é? Essa é, sem imposição, é claro. Então, a tolerância se manifesta com boa disposição, mesmo em relação às ideias e pessoas que não nos agradam. Então, tolerar quem a gente gosta é maravilhoso. Vai tolerar quem a gente não gosta, né?
Então, aí é que está a questão. Então, se a gente puder usar isso aqui na hora certa, já vai ajudar. Mesmo que a gente não está processando na cabeça, não é? Estamos tentando, pelo menos aqui, ó, o que vê, o que ouve e o que vai falar já vai auxiliar. Então, começamos por aí. Não é? O que a gente, às vezes, vai procurar a picuinha para resolver. E quando a gente podia estar numa outra situação, né? Vamos lá nos enfiar em coisas que não é para nós. Fica aí, fica quieto que não te interessa. Aí começa. Né? Então, vamos aqui, ó, começar o quê? Até por aqui, para os nossos sentidos físicos, a gente já consegue eliminar muita coisa. Não é? É a língua que nós não conseguimos, né, tolerar. Então, vamos exercitar. É tudo um exercício diário, né, gente? Isso aqui não vai acontecer em uma encarnação. E quem conseguir, por favor, me fala no plano espiritual como foi, que eu vou ficar muito feliz de saber. Então, para as nossas diferenças, nós temos que entender uma coisa, que tolerar não é aceitar o que a gente tolera, porque é diferente. Então, se eu tolero um familiar difícil, não necessariamente significa que eu aceito a conduta que ele está fazendo, que eu endosso para mim, ou que eu endosso, né, que acho que está ok. Mas a tolerância precisa existir. Então, eu respeito o que aquela pessoa escolheu fazer, mas não necessariamente eu quero aderir para mim. Então, fica aí esse lembrete, que tolerar não é ser conivente com a situação, né, com o erro alheio, com as situações alheias. A tolerância mútua, o que acontece? A tolerância mútua é aquela que, quando nós compreendemos que nós somos diferentes, né, um do outro, nós também vamos o quê? Esperar do outro que compreenda que nós somos diferentes. Não é? Porque quando nós falamos de tolerância mútua, nós também estamos esperando o quê? Que a outra pessoa reconheça em nós coisas boas também, além das coisas que nós estamos fazendo, metendo os pés pelas mãos, não é? E é uma troca. E isso gera o quê? Paciência, vai alimentando, né? A paciência, o respeito, e que chega ao quê? A harmonizar. Então, é aquela união, por exemplo, conjugal, em que as pessoas são extremamente diferentes, mas tem um casamento feliz. Acreditem se quiser. Por quê? Porque sabem o quê? Aceitar as diferenças e utilizá-las para quê? Para que haja uma fusão e que a relação possa se nutrir. Mas é difícil, não é? Nem todos nós conseguimos, mas é possível. Então a gente começa o quê? A valorizar o que o outro faz diferente de nós. Aí já muda por completo. Então, então tá, eu gosto de ir na praia, mas você gosta de ir para a floresta, então vamos fazer assim. Eu vou para a praia, você vai para a floresta? Não, olha, vamos para a praia hoje, depois eu vou ver se eu vou tentar ir para a floresta, né? Não é que você vai gostar de floresta de um dia para a noite. Não vai. Mas você vai o quê? Ceder, porque também o outro está cedendo e ali não vai ter o conflito. Você ainda vai gostar de praia e o outro ainda vai gostar de mato. Simples. Não é mudar o que o outro gosta. Não é mudar. A questão das uniões é ceder. É reconhecer que cada um é diferente. Eu gosto de cozinhar, que é uma mentira, mas eu vou dar um exemplo. Eu gosto de cozinhar e o meu companheiro gosta de lavar. Então, para que eu vou ficar? Você não cozinha, você não faz isso. Ele lava. Então, eu cozinho, o que é uma mentira de novo. Mas é um exemplo muito mentiroso. E ao contrário também, né? Então, o que acontece? Em vez de a gente enfatizar o que a pessoa não está fazendo, vamos enfatizar o que ela faz de bom. Essa é a chave. Começa a fazer isso em casa. Você não sabe, só fica nessa televisão, não faz nada. Mas ele põe o lixo para fora. Você põe o lixo para fora, é real. Entendeu? Então, vamos perceber que as pessoas têm coisas a oferecer, né? Tem virtudes, tem coisas boas que elas fazem. Não necessariamente o que a gente faz. Então, cada um faz um pouco. Sem se punir, sem se falar, mas eu queria fazer igual a você. Não, olha, isso é dor, é frustração, porque nós não vamos fazer igual ao outro. Não vamos. E um exemplo simples para dar para vocês é no nosso sangue, por exemplo. Nosso sangue é o quê? Vermelho, né? Alguém tem sangue de outra cor aqui, por favor? Se tiver, me diga, mas nosso sangue é vermelho, não é?
Mas vai tirar o exame de sangue para ver o que acontece. Cada um tem... Primeiro, o tipo de sangue pode ser igual, né? Mas eu estou falando dentro do sangue, é diferente. Se cada um de nós for tirar o exame de sangue, vai lá, colesterol 1.1, 1.2, 1.3, ninguém vai ser necessariamente igual em todos os parâmetros. Estou mentindo? Não. Então, é a mesma coisa. Nós temos coisas que são similares, mas não são iguais. Então, precisamos lembrar dessa parte também. Então, as diferenças não necessariamente são defeitos. Não são defeitos, são diferenças. Agora, um defeito grave que alguém tem, claro, a nossa intenção é o quê? Auxiliar aquela pessoa a se corrigir, a enxergar aquilo dentro dela, mas desde que nós estamos o quê? Enxergando em nós aquele defeito e o que nós temos também. Isso é compreensível, né? Essa é a proposta. Tem uma pessoa que tem dificuldade, tem defeitos que nós não conseguimos suportar, nós direcionamos, apontamos, mas sempre apontando o quê? Para nós. Será que eu tenho isso? O que eu preciso também melhorar dentro de mim? Não é? Porque o mal não é para ser ofuscado, como se ele não existisse. Mas ele, quando precisa ser apontado, tem que ter uma razão. E a primeira forma da gente fazer é o quê? Que os Espíritos nos dizem. Ver se aquilo não se adequa a nós. Aí é diferente. Não é? E é uma troca de experiências. Então, eu sei uma coisa, você sabe outra. Em casa, eu gosto só de móveis assim, ele gosta assim. Então, vamos pegar um quarto. Um pega um quarto, pega o outro. Vamos misturar. Não é assim, eu que tenho que ser assim, eu que tenho que ser assim. Vamos o quê? Ceder, não é? Nós somos diferentes e vai ficar muito mais bonito depois. Tem gente que nem liga, né, para essas coisas. Então, aí é um outro problema. Por que você não liga para nada? Então, se liga porque aí não mistura. Não, mas aí você não liga para nada, você não está nem aí. Não, mas você põe o que você quiser. Pronto, aí não, é passivo, não faz nada, você está rindo, né? Então a convivência é mais saudável, mais harmoniosa. Não é? Quando a gente faz o quê? Começa a ceder. Aí, se aquela pessoa fala, não, mas você não faz nada, então você não fala nada. Não, mas eu estou feliz com o que está bom. Dá uma opinião, pelo menos, para que, sabe, a coisa não comece a borbulhar, não é? Tem pessoas que não se importam com essas coisas, né? Ou, se você quiser cozinhar ou não quiser. E a gente, às vezes, entende como desprezo, mas não necessariamente é. Não é? Às vezes, a pessoa realmente não tem o foco nisso, não é? A convivência é mais saudável e harmoniosa. E ser tolerante não é ser o quê? Conivente com a má conduta dos outros. Né? Então, tolerar não é aguentar tudo, não é achar que está tudo lindo, né? Não achar que a pessoa não está fazendo errado ou que nós não vamos errar. Tolerar é o quê? A gente processar, né? Entrar nesse aspecto aqui, respeitar e prosseguir. Joana nos diz que a tolerância que nós utilizamos com os outros, né, vai ser a medida emocional da compaixão que nós vamos receber quando for a nossa vez. Ela é mais direta impossível, não é? Porque ninguém é invencível e nem perfeito. Então, ela está aqui nos orientando. A forma que nós tolerarmos vai ser do mesmo tamanho da compaixão que nós vamos receber quando nós pisarmos na bola. Então, a receita é simples. Né? Como é que eu sei que eu estou fazendo certo? Como é que eu sei que eu estou tolerando? O que gostaríamos que fizesse para nós? Volta ao que Jesus falou. Tudo que nós falamos no Evangelho, volta para lá. Amará o teu próximo como a si mesmo. O que você quer para você, você faz para o outro. Se eu não quero tolerância na minha vida, se eu não quero que a pessoa me desculpe, entenda que eu posso contribuir melhor, eu faço a mesma coisa com ela. E tudo bem, é o que a gente entende. Mas não vamos reclamar se o que retornar para nós seja a mesma coisa, ou pior. Não é? Então, Joana nos esclarece que ninguém é invencível nem perfeito. Vai chegar uma hora que nós também vamos ser aquela pessoa difícil na vida de alguém. E aí? O que nós vamos querer de volta? Não é? Então, só para a gente ter isso no coração, né? Não só no ouvido, mas que isso entre para dentro do nosso espírito. Então, Jesus, né? 2016 anos atrás, o que ele falou? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. O que? Jesus não falou, vocês podem fazer como eu faço. Vocês perceberam isso? Igual eu faço. Por quê?
Porque Ele sabe que nós não vamos fazer igual. Nós vamos o quê? Chegar no nível dele e fazer mais, mas mesmo que nós chegamos a ser espírito crístico como ele, nós ainda vamos fazer diferente. Nós vamos ter o mesmo objetivo, nós vamos ter o mesmo nível de bondade, nós vamos ter, mas nós vamos fazer diferente, porque quando eu pego isso daqui, não é o mesmo quando você pega isso daqui. Cada um de nós somos uma partícula deste universo. Tudo o que nós fazemos, qualquer movimento, dentro e fora de nós, é único. Se nós não tivermos isso em mente, nós não vamos conseguir viver em sociedade. Porque o Cristo, que é o Cristo, ele não ficou lá, não, deixa eu ver qual que é o apóstolo que mais combina comigo. Você não falou, ele foi lá, foi pegando, falou, vem você. Um traiu, o outro era mais materialista, o outro era mais imperfeito, e por aí vai. Eu acredito que todos eles tinham alguma tendência ali e aqui. Tinham as desavenças, mas o que Jesus quis com isso, que mostrar que a diferença consegue sim ser sublimada. Né? Mais compaixão do que ele teve por nós é impossível. Né? Deus não tem pressa. Não tem pressa. Mas nós o quê? Precisamos, quando nós vemos Jesus, lembremos dos apóstolos, que ele falou, vocês vão fazer o que eu faço e mais. Sabendo que nós não seríamos iguais a ele, completamente iguais. E quando nós atingíssemos o mesmo nível, nós ainda teríamos uma bagagem diferente. Nós somos espíritos únicos. A única forma que nós precisamos entender isso é que nós podemos entrar na vida do outro, podemos inserir, gritar, falar das diferenças, enfim, tolerar ou não tolerar, mas existe algo que ninguém no mundo pode fazer por nós. Ninguém. Que é a nossa evolução espiritual. Absolutamente ninguém. Porque, no final das contas, vai chegar o momento em que vai ser nós e nós. E quando esse momento chegar, que nós possamos estar já com o reino de Deus dentro de nós, que é o quê? Imerso em fraternidade, em amor supremo e incondicional a nós e aos nossos semelhantes. Muito obrigada.